Você já deve ter ouvido falar sobre quando tem uma maçã podre num cesto, ela precisa ser eliminada ou todas as maçãs irão apodrecer. É uma metáfora muito utilizada e que pode ser vista de muitas maneiras. A mais comum delas é sobre alguém que seria do mal e que a gente deve tirar do nosso meio para a gente não ser contaminado. E isso é muito comum quando se trata de religião, no meio evangélico, por exemplo, que é o meu meio, né? Entendendo que a pessoa de outra religião poderia ser alguém que ia desviar o fiel do seu caminho. E isso acaba resultando em preconceito e levando à intolerância religiosa. Não deixar os nossos filhos conviverem com aquelas pessoas consideradas más, perversas, do demônio, para que os nossos filhos não se corrompam. Mas nessa situação, dificilmente pensamos que o mal pode ser o nosso filho, o corruptor pode ser o nosso filho. Né? O mal sempre é o outro, o demônio sempre está no outro. Mas com esta metáfora, poderíamos pensar sobre a ação do mal e do bem. Que o mal ele vai corroendo e contaminando, basta deixar lá sem mexer. Então a omissão pode provocar isso, né? Por outro lado, para que o bem permaneça, é preciso intervir, agir, empreender um esforço, tirar a maçã, remover. Então veja que também pode ser vista assim essa metáfora. Mas o que eu de fato gostaria de falar não é sobre pessoas más. Pessoas que precisam ser eliminadas. Aliás, eu penso que este não é o caminho para a gente vencer o mal na existência. Eu quero sugerir, nessa metáfora, sobre o mal que guardamos. Lembrando sempre o seguinte: ele vai corroer. A Bíblia fala sobre não guardar nenhuma raiz de amargura para que o todo não seja contaminado. Então veja, a expressão que a Bíblia usa é muito forte, né? Raiz, né? O mal brota e toma conta. Quando nós guardamos o mal em nosso coração, ele vai nos apodrecer. Qual é o nome da maçã que você guarda, que está em sua memória, que ainda faz o seu coração mudar de ritmo, que traz desconforto, que traz um gosto amargo para a sua boca? Às vezes, guardamos alguma pessoa que nos feriu. Em certo sentido, quando alguém nos fere, nos trai, algo associado a esta pessoa morre em nós. Então, aquela pessoa que guardávamos com tanto carinho no coração morreu. Se você tenta conservar algo morto dentro de você, você é quem começará a apodrecer. Não é possível viver agarrado a um morto. Alguém lhe fez o mal? Deixa essa pessoa aí. Não tranque dentro de você. Isso vai apodrecer. Mesmo que tenha sido uma grande injustiça. Você acha que não foi justo e quer se vingar, quer que a outra pessoa pague? É um sentimento legítimo, porém ele é destrutivo. Porque esta mágoa em você vai trazer sérias consequências, inclusive para a sua saúde física. Quem precisa ir, não pode ficar. É o ciclo da vida. Se o bebê ficar dentro do útero, depois de maduro, que é assim que dizem popularmente, né, morre a mãe e o bebê. Então, por mais que seja a bênção que ia produzir a vida, pode causar a morte. Separou? Está difícil esse divórcio? Deixa aí. Não prenda esta pessoa. A partir de agora, se você quiser conservá-la em seu coração, como ela morreu nessa relação, ela vai acabar te apodrecendo por dentro. Existem outros tipos de maçãs podres também, que também não têm a ver com outras pessoas, mas apenas com os valores que guardamos em nosso coração. Por exemplo, sede de poder, ganância, a inveja, o orgulho. E tem um extremamente venenoso, o medo. Veja, a maçã a princípio era boa, quando foi colocada estava no cesto, mas passou o tempo e ela apodreceu e pode contaminar todas as demais. O medo serve para nossa proteção. A princípio é bom, nos ajuda a ficarmos alertas, mas ele pode ser uma trava. Pode nos travar o medo de errar, o medo de passar vergonha, o medo de não vencer, o medo de perder.
E todos esses que eu citei, e tem outros mais, não são medos especificamente que nos protegem, mas são medos sociais criados por uma cultura de sucesso. Coisas meramente humanas, como errar, perder, ser inadequado algumas vezes, fazem parte da nossa humanidade. Não somos Deus perfeito, infalível. Então, o medo de passar vergonha tira a nossa autenticidade. O medo de errar também. O medo de perder gera insegurança e tira a percepção da realidade da vida. Por exemplo, medo de perder dinheiro nos torna avarentos e pessoas que valorizam mais coisas do que a vida, do que pessoas. E por aí vai os diferentes tipos de medos. Perceba então que há outros tipos de maçãs e a mais perigosa é aquela que a princípio era uma boa coisa na nossa vida, mas se tornou um problema. E como estamos tão apegados, nós não queremos eliminar. Cuidado com o seu apego, ou o costume que você tem, né, já está acostumado com alguns valores negativos, que na verdade são coisas que estão tirando o seu vigor, a sua vitalidade, e isso tem levado você a se perder de você, daquela pessoa brilhante, capaz de desfrutar de um bem viver. Você está apodrecendo, morrendo, se esvaindo. Precisamos aprender a nos despedir da maçã que está em nosso cesto, ou todas as outras irão apodrecer. E a gente vai acabar adoecendo. Adoecemos, vamos enfraquecendo a nossa energia positiva, a nossa disposição de viver e de cumprir com a nossa missão no mundo. E tudo por quê? Porque temos dificuldade em nos desapegar. A memória afetiva com a maçã conspira contra nós. Lembre-se, sempre, aquela maçã boa, bonita, nutritiva, apodreceu. Quando você guarda uma maçã podre, não aquela. É só na sua memória afetiva que esta maçã é aquela que um dia foi. Mas cai na real, hoje não é mais aquela. Olha, faz assim, agradeça a vida que teve, as experiências que teve, os aprendizados, mas se despeça dessas pessoas, desses valores, porque já foi. Aquela pessoa morreu, e esta que hoje está guardada em você é outra. Aquele valor a princípio era bom, mas agora cruzou a linha. Então, acima de tudo, guarde o seu coração, porque ele é fonte de vida. E se na fonte tiver um cadáver, todo o resto está contaminado. Você tem uma vida para viver, coisas boas para fazer, uma missão de vida e não de morte. Gerar o bem e não padecer. Padecer paralisado por aquilo que não será mais, nunca mais. Faz o seguinte, tira essa maçã do seu cesto e viva.